Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 38 em diante, que diz assim: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Deixa eu ler o verso 27. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Jesus está aqui dentro de um barco, dormindo, e aparece uma grande tempestade sobre esse barco. De modo que os discípulos estão desesperados. Porque o texto ali que eu acabei de ler, o versículo, diz que as águas estavam enchendo o barco. Então há uma preocupação deles afundarem, deles sofrerem um naufrágio. Um dos discípulos vai até Jesus e vai dizer: Mestre, não te importa que pereçamos? Tipo, você não está vendo o que está acontecendo? Você não percebe o que está acontecendo? Aí Jesus vai acordar, vai até o barco, vai em direção ao vento e o mar, certamente na proa do barco, e libera uma palavra para o vento e para o mar: cala-te, aquieta-te. A partir dessa expressão, o texto diz que houve grande bonança sobre as águas. Olha que interessante isso aqui. Eu estava refletindo sobre esse texto, pensando sobre ele. Quem me acompanha já deve ter me visto falar algumas coisas sobre ele, mas tem um detalhe interessante que quando Jesus está dormindo no barco, o temporal do lado de fora não acorda Jesus. Por isso que um dos discípulos vai até Jesus e fala assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acorda e vai acalmar o vento e vai acalmar o mar. Só que está acontecendo uma tempestade no barco. Não é possível que ele dorme tranquilo e não percebe que tem nada acontecendo. Não é possível que ele está dormindo com a cabeça numa almofada e não tem o discernimento que está acontecendo naquele barco. Será que realmente Jesus foi pego de surpresa? Ou será que ele poderia estar provando as atitudes dos discípulos? Porque ao mesmo tempo que Jesus ele era homem, ele também era Deus. E sendo Deus, será que ele não tinha um conhecimento do que estava acontecendo? Claro que sabia. Desde quando Jesus entrou no barco já sabia que ia ter tempestade. Só que Jesus pode não ter intervindo ainda. Jesus pode não ter entrado ainda. Jesus pode não ter acalmado a tempestade ainda. Mas ele sabia do que estava acontecendo. Porque Jesus nunca é pego de surpresa. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Jesus nunca é pego de surpresa. Porque tem gente achando que está surpreendendo Jesus com as suas lágrimas, com a sua dor. Ah, Senhor, não te importa que pereçamos? Você não está vendo o que está acontecendo? Ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe do que está acontecendo e está observando as suas atitudes no meio desse processo. Ele está vendo como você se comporta. Ele está vendo se você vai murmurar, se você vai agradecer. Ele está vendo se você vai reclamar, se você vai ser fiel. Ele está vendo tudo. Ele não está ausente no barco, ele está dentro do barco. Ele está presente no barco. Ele sabe. Ele só não se manifestou ainda, mas ele sabe de como está o barco. Ele sabe das águas que estão entrando no barco. Ele sabe do vento que está balançando o barco. Ele sabe das incomodações que o teu coração tem sentido dentro desse barco. Ele sabe. E ele não está simplesmente sabendo e não se preocupando com aquilo que você sente. É porque ele está no controle. Ele está na direção de tudo. É por isso que ele não está inquieto, despreocupado. Perceba, inquieto estão os discípulos. Jesus está dormindo no barco. Por quê? Porque só pode descansar em meio ao caos quem está no controle. Jesus está no controle da tua vida, meu irmão. Você não precisa ter medo de vento, de tempestade, de luta que você está passando. Você não precisa ter medo de problema, de guerra, de aflição que você está vivendo. Jesus está no controle do seu barco. Você não precisa ficar incomodado achando que o barco vai afundar, porque Jesus está nele.
O barco que tem Jesus, ele até sofre tempestade, mas ele não afunda. O barco que tem Jesus, as águas até entram nele, mas não afundam o barco. Por que não afundam? Porque Jesus está dentro do seu barco. Então fica tranquilo, Jesus está no controle. Nada está pegando Jesus de surpresa. Não porque está acontecendo isso, não porque eu ouvi falar disso, não porque alguém... Não, fica tranquilo, Jesus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele não está dormindo ali ausente dos seus problemas a ponto de não se preocupar com você. Não. Ele vai intervir. Mas no tempo dele. Na hora dele. No momento dele. Você vai perceber que os discípulos, eles estão desesperados. Eles vão procurar Jesus. Quando eles vão até Jesus, Jesus vai ser despertado e vai acalmar a tempestade. Os discípulos estão incomodados porque as tempestades estão acontecendo do lado de fora. Estão incomodados porque as águas estão entrando no barco. Mas você sabia que a pior tempestade não é aquela que está do lado de fora. A pior tempestade é aquela que está do lado de dentro. Pior não são as águas entrando no barco. Pior é a insegurança que tem de achar que as águas entrando no barco vai levar eles à morte. Porque as piores guerras que você vai enfrentar nessa vida não são externas, são internas. Guarda isso. As piores tempestades não estão do lado de fora. Às vezes é até possível você passar por uma tempestade do lado de fora e você ter paz do lado de dentro. Você ter tranquilidade do lado de dentro. Mas quando as coisas que estão fora começam a atingir as coisas que estão dentro, eu me descontrolo. Então eu estou pregando para alguém que está debaixo de tempestade. Tem muita coisa do lado de fora que está inquietando o teu coração. Você não tem o domínio sobre as águas. Mas você pode deixar não as águas que estão lá fora entrarem no seu coração. Você pode impedir das águas que estão lá fora entrarem na sua vida. Não deixe as águas entrarem no barco. Não deixe as águas entrarem no barco da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Pior não são as águas que estão do lado de fora ou a tempestade que está do lado de fora, mas sim as águas que estão aqui dentro, incomodando aqui dentro. As guerras aqui dentro, as batalhas aqui dentro, as dificuldades aqui dentro, que você não consegue vencer e nem romper na sua vida. Às vezes você pode viver num mundo no meio do caos e ter paz de espírito. Porque quando a sua paz não depende de quem está lá fora, mas depende de quem está contigo no barco, que se chama Jesus, nada mais gera inquietação na tua alma. Você percebeu que quando você começou a olhar para a tempestade, você se incomodou? Quando você começou a olhar para as águas, você se desesperou? Mas se você voltasse a olhar para Jesus que está dentro do barco, você ia ter paz. Por quê? Porque Jesus está dormindo e não perdeu o controle de nada. Agora eu vou soltar uma pérola que, se você pegar isso aqui, já te dá um alimento para a semana toda. As tempestades que estão do lado de fora não acordam Jesus, que está dentro do barco. Águas entrando no barco, ventos balançando o barco, tempestades que atingem o barco, não acordam Jesus. Mas quando um discípulo vai até Cristo e fala: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda e vai acalmar a tempestade. Que poder é esse? Que Deus é esse? Que grandeza é essa? Que misericórdia é essa? Que amor é esse? Jesus não escuta o barulho que está do lado de fora, mas ele escuta a oração dos discípulos. Ele não escuta o barulho da tempestade, mas ele escuta o grito de socorro de um discípulo. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Jesus não está vendo o que está acontecendo. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Jesus não está vendo as tempestades que estão chegando até meu barco? Jesus não está vendo a intensidade do que eu estou passando? Jesus está vendo tudo isso.
Só que não é o barulho do lado de fora que acorda Jesus. É o teu grito. Mestre, não te importa que pereçamos? Porque ele não ouve as águas que entram no barco, mas ele escuta o grito da sua alma. Ele escuta a sua oração. A tempestade não acorda Jesus, mas o seu clamor acorda Jesus. As águas entrando no barco não acordam Jesus, mas o seu grito de socorro acorda Jesus. As coisas que acontecem do lado de fora não acordam Jesus, mas os discípulos que clamam a presença dele de dentro do barco acordam Jesus. Porque Jesus se importa com as suas dores. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com aquilo que você está passando. Jesus se importa com as suas lutas e se levanta para acalmar essa tempestade. Agora já percebeu que às vezes Jesus pode estar permitindo essa tempestade toda para você ir lá para o lugar onde Jesus está e despertá-lo dentro desse barco? Você precisa aprender a despertar Jesus. Talvez você deixou Jesus dormindo no teu barco. Pergunta é, por que Jesus dormiu? Por que você deixou Jesus dormindo? Por que Jesus não está acordado contigo dentro desse barco? Qual o momento da sua vida que você se esqueceu e perdeu a percepção que Jesus deveria estar perto de você e que você não deveria estar distante dele? Quem é que deixou Jesus dormir? Por que não trouxe Jesus para perto? Por que não caminhou ao lado de Jesus? Por que não ficou juntinho de Jesus? É possível você ter Jesus no mesmo barco e deixar ele dormir. Você precisa voltar para o lugar onde você se relacionava com Jesus um dia, para o mesmo lugar onde você orava, para o mesmo lugar onde você lia a Bíblia, para o mesmo lugar onde você se relacionava com ele, para despertar Jesus na sua vida. Porque às vezes você fala que tem Jesus, mas perdeu a intensidade desse relacionamento com ele. Desperta Jesus na sua vida. Talvez algumas tempestades vieram para que você intensifique o seu relacionamento com Jesus. Jesus está dormindo. Dormindo aonde? Dormindo na popa. Onde era a popa do barco? Parte de trás do barco. Jesus deveria estar na frente do barco, no controle do barco, na direção do barco, mas ele está no fundo do barco, na popa do barco, dormindo. Toda vez que eu decido estar na frente de Jesus, eu vivo tempestades que não era para viver. Jesus deveria estar na nossa frente. Jesus deveria estar no comando. Quando eu decido tomar o comando do meu barco, eu enfrento tempestades que não era para enfrentar. Não era Jesus que deveria estar atrás, eram os discípulos que deveriam estar atrás e Jesus na frente. Mas a verdade é que a gente se acostuma tanto com essa coisa chamada vida, que nós decidimos pegar os remos e começar a navegar com o próprio barco. Aí, amigo, a gente enfrenta as tempestades sozinho, as águas sozinho, e sozinho a gente não suporta. Até o momento da gente gritar a Jesus e falar: Senhor, assume o comando de novo, acalma essa tempestade, aquieta esse mar, deixa Jesus tomar o controle da sua vida, deixa Jesus tomar o centro da sua vida, deixa Jesus direcionar o seu barco e conduzir você para um caminho de sucesso. Tranquilize a tua alma e deixa o controle na mão de Deus. Você está recebendo essa palavra? Se você recebe essa palavra, escreve nos comentários alguma coisa que você está alguma coisa que você confirme que está recebendo essa palavra, né? Testifique que essa palavra está indo de encontro ao teu coração. Coloca aí: Jesus está no controle do meu barco. Coloca aí: eu quero Jesus na minha vida. Não sei, as tempestades do lado de dentro são piores, né? Mas eu vou vencer com Jesus. Não sei, alguma coisa que você ouviu que te edificou, testifica, reproduz, porque é importante Jesus ter o controle do seu barco. Pare de querer para navegar em coisas que Jesus não quer que você vá. Pare de querer entrar em caminhos que Deus não tem para você. Pare de querer assumir compromissos que Deus não tem para você. Deixa Jesus tomar o comando do seu barco. Deixa Jesus tomar o controle do seu barco. Deixa Jesus decidir para onde o barco está. E se porventura ele dormir, acorda ele, desperta ele. É melhor caminhar com ele.
está do lado dele, não perde a presença dele dentro desse barco. Porque melhor do que chegar, melhor do que o destino, melhor do que chegar em qualquer cidade, é chegar ao lado de Jesus.